já levei as crianças para a escola, a gente tomou café ali na panificadora, né? E eu trouxe da panificadora, né, também pro Nicolas, deixo o cafezinho dele pronto. Isso aqui, gente, é os cavalos que fizeram, né, com o lixo do vizinho. Então eu nunca deixo o meu lixo aqui, eu sempre coloco só de manhã mesmo, né, antes de trabalhar, porque senão eles fazem isso mesmo. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. You say slow down. I don't like to
puderam ver, aqueles vidros estavam muito sujos. Então eu já lavei, agora eu vou limpar 5 salas, né? E à tarde eu limpo as mesmas 5 salas, então eu limpo 10 salas no total no dia, né? Então vou fazer faxina nos 2 banheiros. Uma eu já fiz, que foi o masculino, né? E agora eu tenho o feminino pra fazer. À tarde não vai dar tempo de gravar pra vocês o feminino. Vocês viram que eu limpei toda aquela janela, tava uma crosta, gente, de sujeira. Mas é por conta da faxina que foi esquecido, né? Então, gente, é aquela correria, né, de sempre. E agora eu vou começar as salas. Eu passei na frente da minha rua e o meu vizinho ali do lado, gente, o cavalo destroçou todo o lixo da casa dele. Tava tudo sujo. Vocês puderam reparar que estava muito sujo. Os cavalos, eles têm as manias de abrir as sacolas, então eu deixo para pôr sempre o lixo de manhã, né? Eu nunca ponho antes, né? Porque senão acontece isso. Se você deixar de um dia pro outro, né, gente, com certeza vai acabar acontecendo isso que aconteceu com ele, né? Cheguei em casa, meus amores, tô moída. Como sempre, não liguem essa parede aqui atrás, porque precisa pintar, né? Tá bem feia. Quero ver se eu pinto esse final de semana, vamos ver, né? Gente, vamos de fofoca hoje. Agora, vamos de fofoca. Então, entrou uma menina nova lá, né? No lugar daquela moça que deu a confusão lá, né? Que ela não tava querendo fazer as coisas que era pedido. E eu conversei com a minha chefe e a nossa decisão foi a melhor possível, né? Pra todo mundo. A gente decidiu mandar ela embora, né? Eu conversei com a minha patroa. E a melhor decisão foi essa. Porém, a amiga dela ficou lá, gente. E agora a menina começou a incomodar. Ela tá questionando bastante, né? As coisas que são pra fazer. Ela tá questionando também. Entrou a menina nova agora. E ela tá falando pra essa menina, pra menina não confiar em mim, que sou encarregada delas, entendeu? Falou que eu sou uma cobra. Falou que eu sou uma cobra, gente, porque eu e a minha outra chefe, a gente tem que conversar sobre os assuntos, né? Pra gente poder tá vendo a melhor maneira de resolver, né? E elas, na cabeça delas, elas veem isso como uma fofoca. Elas não veem isso como meu trabalho, sabe? Eu não consigo entender muito bem, né? Mas elas veem isso como, se eu for falar algo pra minha chefe, elas entendem que eu estou fofocando para minha chefe. Então, tipo, essas duas não gostavam de mim, uma saiu e ficou essa. Aí ela falou pra outra não confiar em mim, que eu sou uma cobra. E aí, gente, só que claro que a moça veio falar comigo, né? Porque ela ficou meio assustada com isso, né? Porque ela é primeiro dia e já estão na cabeça dela, né? Falando um monte de coisa. E a pessoa tem que chegar e se sentir bem no lugar, tem que gostar também, né? Aí começou a falar mal da diária, que a gente tava pagando muito mal, né? Que não dava pra fazer nada, que era muito serviço pra pouco dinheiro, sabe? Gente, eu acho que ninguém obrigou ninguém a nada, sabe? Eu acredito que a pessoa aceitou, na hora desde o dia foi mostrado a quantidade de serviço, né? Foi falado o valor e a pessoa aceitou. Aí depois do nada as pessoas pegam e é muito pouco, sabe? Parece que no começo tudo é uma boa ideia, né? Parece que tudo é legal, tudo é. E depois vão desanimando, vão, sabe, reclamando. O povo nunca tá contente com nada. Essa é a minha opinião, que eu acho, né? Tem pessoas que nunca se contentam com nada. Eu conheço lugares aqui perto da onde eu moro que pagam muito menos do que eles pagam. Eles ainda estão pagando o melhorzinho, sabe? E no setor dela, a gente chega lá, tá sujo, né?
tem que pedir e mesmo assim ela acha que ela faz muita coisa ainda, né? Aí eu vou ter que informar a minha outra chefe pra ver o que que faz, né, gente? Porque ela não pode induzir a outra menina nova, né? Porque é difícil achar pessoas assim boas para trabalhar. Tem bastante gente que entra em contato, daí fala que vai e não vai. Teve uma outra moça que perguntou se podia ir visitar o serviço. Eu falei, moça, eu tenho uma vaga disponível, eu não posso te disponibilizar um horário para você ir lá somente visitar. Então, se você for lá, eu preciso de alguém urgente. Aí a moça entendeu tudo, né? Então, eu penso assim, se a pessoa não gostou, tá ruim, então ela tem que dar essa chance, essa oportunidade para alguém que queira e ache justo esse valor, né? Que queira trabalhar, que queira... E não ir lá e fazer a cabeça da pessoa nova, né? E aí eu fui na panificadora com ela, né? Porque a menina nova já grudou em mim, né? Porque é ao contrário do que ela fala, eu não sou nada disso. Tanto que quando ela me comentou, eu falei pra ela não ligar. Falei, não ligue, só faça o seu serviço, deixa ela reclamar, né? E quanto a mim, você vai... Eu não tenho costume de acreditar no que os outros falam. Se alguém me falar mal de você pra mim, eu não vou acreditar de imediato. Eu vou procurar observar pra ver se você realmente é dessa forma, né? Eu não deixo ninguém me dar uma opinião formada, né, gente? Eu tenho a minha opinião, eu gosto de raciocinar se é isso mesmo, né? Porque senão, quantas injustiças, quantas pessoas aí falam abobrinha de pessoas que elas nem conhecem, né? Então, aí a gente foi na panificadora, comprou um refri, bolo, sanduíche, um monte de coisa. Fui eu que comprei, né? E levei lá pra gente tomar café, tudo. Daí essa moça tava lá, daí ela vinha, conversava comigo, como se tivesse tudo, né, de boa, e tomou café com a gente, tudo. E daí depois ela foi falar pra essa menina aí, ó, não confia nela não, porque ela tá fazendo isso, ela tá comprando cafezinho, isso e aquilo, mas depois você vai ver, ela é uma cobra. Aí, gente, ela já tinha me falado antes que eu era uma cobra, né? Aí eu não comentei sobre o assunto, eu só desci lá, trouxe as coisas, tudo, ofereci pra ela, logicamente, né, pra todo mundo que tava lá. E ela tomou ali café com a gente, tudo, e a moça vendo a minha reação, porque eu gosto de fazer o contrário do que a pessoa faz pra mim, entendeu? Se ela é uma pessoa ruim, uma pessoa com energia ruim, então é ela, isso faz parte dela, isso quer dizer algo sobre ela, não sobre mim, né? Então eu não deixo isso de alguma forma me afetar. Claro que às vezes já fui afetada, né, por essas coisas, mas eu aprendi a lidar muito com isso, porque se eu deixar me afetar, eu mesmo vou me acabar, né, gente? Porque não tem como, né? Não tem como você ter um raciocínio, você tá no meio de confusão, né? E se deixar levar pelo que os outros falam, ou pelo que os outros fazem, ou pelo dia que um tá bem, o dia o outro tá mal, outro dia tão de TPM, são mulheres, né? Então, ou você respira, espera a tempestade passar e depois conversa e resolve, ou você entra na onda e surfa ela, né? Só que daí você pode cair, pode se machucar, pode acontecer um monte de coisa, né? Então, gente, eu opto pela minha paz, né? Se a pessoa acha isso de mim, na cabeça dela eu sou, né? Mas quem me conhece de verdade sabe que eu não sou assim, né? Eu tenho que pedir as coisas pra ela, eu não posso, se eu receber uma ordem da minha patroa, da minha chefe, eu tenho que passar pra ela. Ela goste ou não goste,
né? Então não tem muito o que fazer, né? Ela fica reclamando mais por conta da colega dela que saiu, né? E amanhã a gente vai conversar com ela sobre isso. Mas eu e minha outra chefe, né? A gente vai conversar mais pelo fato dela não estar induzindo a outra moça nova, né? Que o dinheiro não compensa, porque se a outra moça acabar se assustando, né? Porque foi difícil de achar ela. Foi difícil de achar ela por conta que a mulherada estava entrando em contato e não estava vindo. Então, marcava comigo e não ia no dia, sabe? E essa foi, né? Essa foi. Então, depois de duas pessoas, essa que queria visitar e a outra que falou que ia e acabou não indo, né? Que são moças bem novas. Não sei, né, gente? Às vezes não consegue ir, não sei. Só sei que deu um bolo em nós, né, na gente. Então, essa deu certo de ir trabalhar, né? Eu, inclusive, fui junto com ela, mostrei onde era, tudo. Então, foi difícil achar ela, não dá pra perder. E ela trabalha muito bem, não dá pra perder uma pessoa boa por picuinha, né? Então, se a pessoa não gosta de mim ou algo do tipo, tudo bem, é algo pessoal dela, né? Mas, cada um no seu quadrado, né, gente? Cada um faz o que tem que fazer. E a minha outra chefe tá pegando muito no pé dela também, porque as coisas estão muito por fazer, sabe? E vamos ver, né, os próximos capítulos dessa novela. Vamos ver, né, gente? Não tem muito o que fazer. Eu vou ter que aguardar a resposta da minha chefe pra poder estar conversando com ela, o que ela tá, né, por que ela tá agindo assim, por que ela tá achando que é muito pouco, se ela aceitou esse valor, né? E vamos ver o que acontece. Se ela tá precisando muito, igual às vezes ela fala, que em tal lugar estão pagando 180. Eu conheço fulana que tá ganhando muito mais. Então, se ela não está contente, né, ela pode, e não quer sair, ela pode guardar pra ela, ou ela pode sair e arrumar um melhor, né, gente? Então, tem essa opção também. Mas é claro que as pessoas reclamam muito, mas no final elas sempre querem continuar, não querem perder o serviço. Quem perde lá se arrepende, porque é um lugar bom de trabalhar, né? Então, gente, essa foi a minha história do dia, sabe? Foi meio turbulenta, me estressei um pouquinho, mas como eu disse, eu não carrego pra mim, né? Orientei a moça. Inclusive, essa moça precisa do serviço, porque ela veio de Manaus e ela tá recomeçando aqui. E agora o marido dela brigou e tá querendo ir embora e deixar ela aqui sozinha com os filhos, né? E ela com aluguel para pagar, com prestação de geladeira, que eles compraram geladeira. Hoje ela falou pra mim que só tinha água na geladeira dela, não tinha mais nada. E ela tá sem gás também, não tem alimento. E ela chorou, gente, hoje lá na cozinha. E eu e a Sirley lá, a gente quase chorou junto também, porque eu não desejo essa situação pra ninguém, né? E a gente tá tentando fazer aí uma vaquinha entre nós lá pra conseguir ajudar ela, né, gente? Porque a pessoa tá recomeçando do zero, então ela merece isso. Dá pra ver como pessoa batalhadora, guerreira. Manaus é um lugar difícil, né? De emprego, essas coisas. E se Deus quiser, eu falei pra ela, confia em Deus que as coisas vai dar tudo certo. E é isso, gente. Hoje foi o meu dia. Foi corrido, foi atropelado. Foi aquele dia bem corridinho, né? Com confusão e tudo. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no meu canal se vocês gostaram. E também deixem sugestões de vídeo aí, gente, pra mim, tá bom? Que eu vou estar fazendo. A minha rotina é essa. Trabalho, casa, trabalho, filho, escola, né? Sou mãe de 5.
só que moram 3 comigo, né? Porque os outros 2 são de maiores e não moram comigo. A minha amiga me chamou pra fazer academia agora. Diz que vai fazer sexta-feira, né? Vamos só ver. Aí, dependendo se ela for fazer mesmo, a gente vai junto. E daí eu gravo tudo pra vocês, tá bom? Mas hoje o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.